Olá a todos, aqui quem vos fala é o Easy. Nesse vídeo eu vou falar um pouco com você sobre questões de estudos, a vida intelectual e porque você precisa de uma base moral, você precisa ter uma religião e praticá-la se você quiser estudar, porque você precisa de Deus, precisa ter contato com Deus, já que você tem certeza que 99% de quem vai assistir esse vídeo vai ser católico, 90%, então vamos seguir assim porque você precisa de Deus, você precisa praticar a religião. Precisa ir na igreja nos domingos, rezar, porque, vamos lá, como um católico, você não vai aprender algo simplesmente por aprender, você tem que ter algo além. Esse além pode ser Deus, ter o melhor conhecimento de Deus, e você não pode ficar aprendendo coisas inúteis, coisas vagas até certo nível. Você precisa de algo que realmente melhore sua relação com o transcendente. Ora, o que você precisa ter essa conexão com o transcendente, porque o que te adianta estudar, mesmo que seja o católico da heresia do arianismo, o que te adianta estudar isso se você não pratica religião? Isso não vai passar de um conhecimento vago, conhecimento fútil, inútil, que você não está realmente necessitando, você não precisa dele. Ah, refutação dos arianistas, enfim, de todo tipo de, de erro que já ocorreu. Você vai lá e refuta. Mas para que você aprendeu? Por que você decorou essa refutação? Por que você aprendeu isso? Me diga, por quê? Você tem um motivo especial para isso? É algo que vai te direcionar mais a Deus, que é o verdadeiro conhecimento? Olha, se você está aprendendo isso somente para se exibir, você está usando uma linguagem formal, vamos supor, só para se exibir, não é algo além. Você está aprendendo linguagem mais complicada, mais formal, mais técnica, para ler a Suma Teológica, melhorar seu conhecimento de crença, melhorar seu conhecimento de Deus, ou simplesmente para sair aí falando e se achando o sabichão. Você sabe da refutação de tais ideias. Do que isso te adianta? Se isso não te leva a Deus, não te adianta nada. Você precisa colocar, rezar, pedir o esclarecimento de Deus. Porque Deus tem tanto poder de revelar como de não revelar algo para você. Se quiser, você pode ler 50 mil vezes a mesma página de um livro e você não vai entender, você não vai compreender, porque ele não quer que você aprenda. Enquanto, como por exemplo, o santo, esqueci Afonso, se não me engano, que ensinou o São Tomás de Aquino, ele, como diz, ele ganhou o conhecimento da Nossa Senhora, ele pediu a bênção, a Nossa Senhora deu o conhecimento dele para ele. Inclusive, no final da vida dele, como era do acordo entre ambos, ele iria pegar o conhecimento de volta. E quando alguém ia lá, batia na porta dele, ele dizia que o antigo Afonso não estava mais lá, no final da vida dele. O conhecimento dele, o divino, o conhecimento dele, depois foi retirado pelo próprio divino, como foi base do acordo que eles. Porque Deus tem o poder de esclarecer e de não esclarecer as coisas. Se você não tiver a base de Deus, você pode estar aprendendo algo por nada, você vai estar aprendendo algo totalmente uma inutilidade, principalmente questões filosóficas, e você vai ter uma base moral fraca. Com consequência, a base moral fraca, você vai absorver qualquer porcaria que você. Você vai absorver o que Nietzsche fala e achar ele 100% certo. Essa é uma base moral, essa é uma base cristã moral. Vai te dizer, olha, isso daqui que o Nietzsche está falando tá errado. Não quero levar isso daqui. Nietzsche é materialista por essência. Os materialistas e os loucos têm muito em comum. Tem realmente muito em comum, inclusive. Vou ler aqui uma parte do da ortodoxia, do Chesterton, que fala um pouco sobre isso, sobre o porquê nós devemos ter algo além do mundo, algo além da nossa consciência. Os, abre aspas,
os cristãos admitem que o universo é complexo e até misturado, exatamente da mesma forma que um homem sadio sabe que é complexo. O homem sadio sabe que nele há um vestígio da fera, um vestígio do demônio, um vestígio do santo, um vestígio do cidadão. Mais que isso, o homem realmente sadio sabe que nele há um vestígio do louco. Mas o mundo do materialista é totalmente simples e sólido, exatamente como o louco tem plena certeza de que ele é sadio. O materialista tem certeza de que a história tem sido simples e unicamente uma cadeia de causações. Exatamente como a pessoa interessante mencionada acima tem plena certeza de que é simples e unicamente uma galinha. Os materialistas loucos nunca têm dúvida. As doutrinas espirituais, na verdade, não limitam a mente, como fazem as negações materialistas. Mesmo acreditando na imortalidade, eu não preciso pensar nela. Mas se desacredito, nela não devo pensar. No primeiro caso, a estrada está aberta, posso ir adiante até onde quiser. No segundo caso, a estrada está fechada. Mas o argumento é ainda mais forte, e o paralelo com a loucura é ainda mais estranho, pois o nosso argumento contra a teoria lógica e exaustiva do lunático foi que, certo ou errado, ela aos poucos destrói sua humanidade. É paralelo entre o lunático, o maluco e aquele que não vê Deus é muito simples. Porque aos poucos não importa se a ideia deles está certa. Se o louco acredita que ele é uma galinha, ele, ele, ele de alguma forma realmente é uma galinha, isso aos poucos vai destruindo a humanidade. Tanto o materialista, que acredita que está sozinho no universo, que não há nada além, que é uma baita de uma besteira e idiotice, para ele, mesmo que ele se tivesse certo, a, a humanidade dele está assim. Nós que imaginamos a situação de ele estivesse certo, mesmo que ele estivesse certo, a humanidade dele estaria se esvaindo, estaria aos poucos perdendo sua humanidade, porque se não há um divino, se não há uma lei única, então tudo é cabível ao homem, pode fazer tudo o que quiser, entendem? Aos poucos a pessoa vai se perdendo se ela não tiver. A pessoa sem Deus se perde, até mesmo nos estudos, no conhecimento, vai se perdendo no mar de informações que há por aí. E para o estudo, você precisa realmente ter Deus, você precisa ter uma base moral, por exemplo, que eu acredito que todo mundo aqui segue, a católica, a cristã, no geral. Bem, andando sobre o assunto do louco, agora eu queria ler outra parte de um outro livro. Esse livro aqui é Filosofia Moderna e Filosofia Atomista. Vamos ler esta outra parte. Não está muito contextualizado, que falava sobre a posição da filosofia moderna e da filosofia de São Tomás de Aquino, face aos problemas fundamentais da filosofia. Eu não vou ler toda essa parte do livro, mas eu vou ler um trechinho e vocês já vão entender, que é uma das partes mais importantes. Em face desses dois problemas que abarcam toda a filosofia, das duas, uma. Ou o homem aceita o ser e suas exigências, se submete ao ser transcendente e definitivamente ao ser nas ordens do conhecer e do operar, e sua vida se esclarece. Então, como um movimento, o ser infinito que está aberto à transcendência e dirigido à posse do ser infinito por sua inteligência e vontade. Ou, bem ao contrário, esvaziando-se do ser externo e interno, procura em uma força titânica, conquanto irrealizável, encontrar-se na imanência pura para projetar fenomenicamente no seio desta. O objetivo de seu conhecimento e as imposições e normas da sua atividade prática. No primeiro caso, estamos diante da atitude filosófica, realista e metafísica, na ordem teorética e heterônoma, na ordem prática, próprias do tomismo. No segundo, estamos diante da posição subjetivista e panteísta, na ordem especulativa e autônoma, na ordem moral.
própria da filosofia moderna. No primeiro caso, filosofia aberta e estruturada, toda ela no ser, tanto nas ordens teorética como prática. No segundo, filosofia vazia e independente do ser, em ambos os planos. Assim, filosofia da transcendência e filosofia da imanência caracterizam e encarnam o espírito de duas posições antagônicas: o realismo intelectual tomista, de submissão ao ser e definitivamente ao ser divino, e por isso teocêntrico, o idealismo imanentista e panteísta, desdobrado quase sempre em irracionalidade fideísta do pensamento moderno e contemporâneo, e por isso antropocêntrico. Bem, o que ele quis dizer que a filosofia moderna é muito mais próxima do paganismo, é muito longe de Deus, é longe do transcendente, é longe do divino. Eles têm posições totalmente diferentes. A filosofia cristã, no geral, como aí diz a filosofia tomista, é totalmente contrária à filosofia moderna. A grande diferença entre as duas, pois duas praticamente lutam uma contra a outra. Uma com Nietzsche de um lado e a outra com São Tomás, Santo Agostinho do outro. A diferença, conforme o tempo passou, menos foi levado em conta essa questão transcendente. Porque segundo lá, você viu as duas opções. A pessoa se curva ao ser, a pessoa vai e se entrega à vontade divina, ou ela tenta mudar o divino para que ela tenta mudar os fatos para que sirvam ela. Ela quer que a verdade se curve perante as vontades delas, perante as práticas dela. Ela não quer se curvar ao transcendente. Ela não quer se curvar a Deus e se moldar conforme a Deus. Ela quer ficar como ela está e ela quer seguir esse rumo, o rumo dela própria. Ela não quer ter interferência nessa vida. Entende? E tem muita gente, dando pouco assunto, que fala: eu não tenho tempo, por exemplo, de rezar porque eu estou sempre estudando. Ora, se você tem que estudar para servir a Deus, para ter algo que te ajude a ter uma conexão melhor com Deus. O que adianta estudar e ficar longe de Deus? Mas o conhecimento vem da mesma forma. Não vem da mesma forma. Se você rezar, você vai aprender muito. Mas os gregos, os romanos, olha, você está longe, por exemplo, de Platão, Aristóteles, Sócrates, porque você não está em ignorância completa. E inclusive os gregos no geral caíam em erros grotescos, como o sofismo, por exemplo. O sofismo é um bom exemplo de um grave erro filosófico. E eu tenho certeza que se Aristóteles, Platão, Sócrates tivessem o conhecimento da fé católica cristã, eles iam gostar, iam adentrar ela, iam rezar. Eu tenho quase certeza que isso acontecer. Se eles tivessem o conhecimento, eles iriam, porque eles buscam o conhecimento verdadeiro, então eles, por consequência, iriam fazer isso, porque eles saberiam que a conexão com o divino não é só uma forma de aprender, uma forma de se conectar com o transcendente e, por consequência, se conectar ao conhecimento infinito de Deus. Eu acho que pode ser esse o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aproveitado algo desse vídeo. Me desculpe pela leitura que tá até que bem de noite agora. Eu não tive uma leitura muito boa, eu tô com um pouquinho de sono. Mas enfim, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus.